Bom dia, amadas, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas nesse dia, que o grande amor de Deus venha sobre os nossos corações, nos envolvendo, que possamos viver esse dia com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amadas, hoje é dia 26 de fevereiro de 2023, e a palavra de Deus para nós nesse dia está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 5, e nos diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Amém, queridas? Essa palavra do Senhor hoje, para a minha vida, fala sobre a obediência por fé, né? Então, a fé verdadeira, ela é uma fé obediente. A fé e a obediência, elas têm que andar junto. Não tem como separar fé e obediência. Tem uma palavra, né, uma frase do Spurgeon que fala muito sobre isso, que diz assim, fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. E aquele que confia em Deus, lhe obedece. Ou seja, eu confio, eu obedeço. Se eu obedeço, eu confio. É a mesma coisa. Então, fé e obediência, eles andam juntos. Fé e obediência é inseparável, né? Na palavra de Deus. Não tem como nós termos fé e não obedecermos. Não temos como nós obedecermos se nós não tivermos fé. Então, é algo assim que é muito interessante essa palavra, que Paulo vem falando para a gente aqui, que nós recebemos isso, né, de Jesus Cristo, para que nós possamos viver essa obediência por fé. Então, eu entendo, amadas, que muitas vezes nós passamos por momentos nas nossas vidas, né, que existem coisas que nos intimidam, existem coisas que nos levam a tal ponto a duvidar da nossa fé, que muitas vezes essas circunstâncias anulam aquilo que nós cremos. Então, são circunstâncias nas nossas vidas, momentos que nós passamos, que abalam a firmeza da nossa fé. E eu acredito que são nesses momentos que nós temos que colocar essa palavra aqui em prática, né? Que é confiar obedecendo. Confiar obedecendo. E como às vezes isso é difícil para nós, né? Confiar obedecendo. Porque geralmente quando nós duvidamos, a primeira coisa que nós fazemos é deixar de fazer. Né? É deixar de obedecer. Quando as coisas não acontecem da forma como nós imaginamos, muitas vezes nós desistimos. E a palavra de Deus, ela vem nos trazendo esse alerta, para nós obedecermos por fé, ou seja, para nós continuarmos, né? Então, muitas vezes, nesses momentos de grande tribulação, a obediência, elas podem nos levar num lugar onde a nossa fé falhou, onde a nossa fé está falhando, onde a nossa fé ela está vacilante, né? Uma fé vacilante. Então, nesse momento, nós precisamos obedecer, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que as coisas não estejam acontecendo como você pensou, da forma como você orou, nós continuamos obedecendo. Eu vejo isso na vida de Pedro, né? Pedro passou por muitos momentos assim. Pedro era uma pessoa assim de muita fé, mas muitas vezes uma fé que falhava. No momento que ele mais precisava, a fé dele falhava, né? Nós vemos o episódio onde, pela fé, ele começa a andar sobre as águas, né? E quando ele olha as circunstâncias, quando ele olha aquilo que ele está passando ali, a fé falha e ele começa a afundar. Né? Ou seja, deixou de obedecer a palavra de Deus, deixou de obedecer aquela ordem de Cristo, venha, né? Então ele deixa de obedecer e a fé falha. É uma outra ocasião assim, onde ele já havia falado tanto, Jesus falado tanto sobre tudo que ele tinha que passar, né? Mas quando Pedro é confrontado naquele momento da crucificação de Jesus, no momento que Jesus está sendo açoitado, né? No momento que Pedro precisava estar ali firme com Jesus, que Pedro precisava estar ali com a sua fé firmada, né, de que o Filho do Homem morreria, mas ressuscitaria, que o Filho do Homem, né, naquele momento ele falha de novo, a fé dele falhou em todas as palavras, em tudo aquilo que ele já tinha vivido com Jesus, a fé falha, e ele nega o Senhor. Então nós vemos assim Pedro muitas vezes falhando, né, desobedecendo uma ordem de Jesus, e
E eu acredito que muitas de nós, muitas vezes, passamos por esses momentos, né, onde a angústia é tão grande e a fé dá aquela vacilada. Mas nós vemos Pedro também numa outra situação, onde Pedro tinha passado a noite toda pescando e nada aconteceu, né? Nada aconteceu. E Jesus dá uma palavra para ele: lança a tua rede. E ele diz algo assim que é maravilhoso. Ele fala assim para Jesus: olha, Senhor, eu já passei a noite toda pescando, não deu em nada. Mas, pela tua palavra, né, sobre a tua palavra, eu lançarei as minhas redes. Ou seja, ele não estava, a fé dele estava vacilando naquele momento ali. A fé dele estava acreditando muito que ele ia pescar alguma coisa. Mas sobre a palavra de Deus, eu obedeço. Sobre a tua palavra eu lanço as minhas redes, ou seja, eu te obedeço, mesmo a minha fé vacilando, eu obedeço. Nós vemos também Abraão passando também por esses mesmos momentos. Eu acredito que Abraão, quando Deus pediu seu filho Isaque, ou talvez naquele momento ali, a Bíblia não nos relata isso, né? Mas a gente, como mãe, a gente fica imaginando isso, ele ali como pai. Será que a fé não deu aquela vacilada? Mas, poxa vida, Deus falou que eu teria uma descendência. Deus falou que a minha descendência seria tão numerosa, agora ele está pedindo meu filho. Será que naquele momento a fé não deu uma vacilada? Será que naquele momento, assim, ele não duvidou? Mas mesmo se ele duvidou, queridas, ele continuou, ele obedeceu. Ele agiu por fé, a obediência por fé. Ele obedeceu por fé, porque a palavra mesmo diz que, lá no livro de Hebreus, a palavra fala sobre Abraão, né, e fala assim, que mesmo que ele tivesse que sacrificar o filho dele, ele sabia quem Deus era, que Deus poderia ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Então ele obedeceu por fé, porque ele sabia quem Deus era. Então a palavra de nós para hoje, queridas, é essa, que a nossa fé às vezes ela pode falhar, a nossa fé ela pode vacilar, mas por obediência, vamos continuar seguindo. Obedecendo o que diz a palavra de Deus, obedecendo a direção do Pai para as nossas vidas. Se você tem uma direção clara do Pai e você vê que nada está acontecendo, continue obedecendo, continue seguindo, continue andando, obedeça, mesmo que você não esteja vendo. Fé por obediência. Nós precisamos aprender isso, queridos. Nós precisamos aprender que a fé e a obediência elas andam juntos. E nós precisamos andar nesse mesmo caminho de fé e obediência, em nome de Jesus. Amém, minhas amadas? Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós queremos te pedir perdão, Deus, porque nós entendemos, Senhor, que através desta palavra, Pai, muitas vezes, Deus, aquilo que falamos, Pai, que temos fé, e se não acontece da forma como nós queremos, Pai, muitas vezes a primeira coisa que nós fazemos é desobedecer a Tua ordem, Senhor, de prosseguir. Nos perdoa por isso, Pai. Nos perdoa, Pai. Porque através, Senhor, disso, Pai, temos retardado as Tuas promessas, temos impedido, Senhor, os Teus sonhos e projetos de se realizarem nas nossas vidas. Nos perdoe, Pai, em nome de Jesus. Nos ensine, Pai, dia após dia a vivermos, Senhor, em obediência, Senhor, através da fé, a vivermos a nossa fé através da obediência. Nos ensine isso, Pai, em nome de Jesus. Assim como disse Spurgeon, Deus, que nós venhamos, Deus, a te obedecer porque confiamos em Ti. E confiamos em Ti porque te obedecemos. Pai, que isso seja tão vivo e claro nas nossas vidas, Deus, que o inimigo não tenha mais nenhuma legalidade, Pai, de trazer dúvidas, Senhor, aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, nos ensina, Pai, a vivermos por fé, em obediência, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas queridas, que vocês tenham um excelente dia, que o Pai possa continuar ministrando esta palavra no seu coração, para que o nome dele venha a ser glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus.